Vamos lá, começando mais um Pode Papo com o Maurício. Para você que já está nos acompanhando, pede para mais alguém nos acompanhar. Pede para a família, pede para alguém balançar o sininho lá. Quem ainda não se inscreveu... Eu acho gozado isso aí que vocês põem aqui para mim, mano. Quem não se inscreveu, se inscreve. Como é que o cara não se inscreveu? Como é que ele vai se inscrever? Se ele não tá assistindo? Já? Não é assim? Não? Nem todo Então tá bom. mundo. Então se inscreva e deixa seu like e ativa o sininho. Hoje aqui, uma entrevista maravilhosa. Nós vamos descobrir algumas coisas. Tem o Didinha, por exemplo, tá com o cabelo arrepiado. Né? Porque nós vamos descobrir algumas coisas sobre bruxaria. É assim que fala? Exato. Então tá bom. Tô aqui do meu lado, Cláudia Issa. Exato, Essa olá. bruxa maravilhosa. Obrigada pelo convite, Maurício. Não, Prazer eu estar que aqui com agradeço vocês. você estar aqui. Muito obrigado mesmo por estar presente aqui e por tirar um monte de dúvida nossa. Com certeza, vamos lá, Né? tô aqui para isso. Então, começando. Primeira pergunta. Pois não. Já fiz. Pode responder que eu já fiz. Porque, geralmente os caras acham que é tudo assim, né? Então. Sim, sou bruxa. Mas você é taróloga, terapeuta, artesã. Tem um podcast, o Pod Bruxa, que eu vi muito. É um barato aquele podcast. Preciso aprender um pouco mais. Aplica. Por que vocês colocaram fez? Aplica curso de introdução Wicca. Tem Museu da Bruxaria? Exatamente. Tem um museu de bruxaria ainda na Vila Mariana. Tem bruxas diferentes? Oh, tem bruxas de todos os tipos. A gente só tem o Harry Potter aqui. e no Chaves. No Chaves eu lembro. Pois é, a bruxa de 71, né? Mas ela é feia demais. Ela parece uma bruxa mesmo, né? Oh, mas não fala assim das Não, bruxas. mas bruxa de desenho, desculpa. Bruxa, aquelas bruxas de desenho que todo mundo acha que tem o nariz. Pois é, e eu tô horrível, né? aqui Porque pra olha só, desmistificar Que mulher isso. linda. Não pode falar que é bruxa, assim, só que bruxa é feio. Mas então, aí a gente tem que só mudar o conceito, Conceito, é. né? Porque as Já bruxas tem um são preconceito, né? lindas. Sou testemunha. O que é ser uma bruxa? Bom, Primeira coisa, vamos lá. Cláudia com H entre o D e o I. Exato. É alguma coisa... Numerologia. Numerologia? Numerologia. Também queria falar um É pouco porque, sobre isso. na verdade, se você for buscar Cláudia Issa, tem inúmeras. Sério? Sério, eu achava que quando eu cresci, né, Issa era um nome super diferentão, né? Eu falava, nossa, minha família tem um nome diferentão. Nossa, que aí fui ver que Issa era meio comum, assim, entre famílias de origem árabe, libanesa, né? Então, Issa é um sobrenome que vem O meu de sobrenome origem é muito diferente. libanesa. O meu sobrenome é Maurício, não é meu nome. Ah, Até as mulheres da minha família se chamam Maurício. então, né, aí é bem diferente mesmo. Mas como eu falei assim, poxa, né, vou colocar como meu nome Cláudia Issa, mas tem um monte, como é que vai me identificar? Né? Então, aí eu fiz uma numerologia e coloquei um H no meio do Cláudia, para ficar diferente. Realmente, assim, as pessoas me encontram, né? Com H só vai achar eu mesmo. Mas e aí, o que é ser bruxa, Cláudia? Ser bruxa é ser livre, primeiro de tudo. Né? Então, quando você pensa na questão de bruxaria, como era colocado, né, com todos esses preconceitos, Sim. a mulher velha... Sofreu pra caramba, né? teve uma época ferrada da nossa história mundial com essa questão, né? Toda a questão da perseguição, inquisição e todos os sentidos, né, de que a bruxa era aquela que estava sob influências demoníacas e fazia algo errado, fazia Sempre algo algo de mal, né? Ou amaldiçoava, ou trazia, né, desgraça para as pessoas. Enfim, o que é isso tudo? O que aconteceu nisso tudo? A gente tem que ver que teve toda uma construção desse imaginário, principalmente na época da Inquisição, para controlar a sociedade. E acabou também criando uma histeria coletiva com relação ao tema bruxaria. A bruxa em si, né? Então a gente vai construir aí uma questão de religião, tá? Lá na antiguidade, o homem ele acreditava no quê? Já em Deus, em Jesus. Na natureza, né? Né? Então, ele tinha um culto mais na natureza, nas forças dos elementos. E ele via que a mulher tinha um poder que o homem não tinha,
que era... Aguentar o homem. Além disso, A mulherada sofre com a gente, viu? além disso, ela ficava ali se banhando à lua. Depois de 9 meses, ela ficava com a barriga com o formato da lua, entrava por uma caverna e saía com um bebezinho no colo. Saía com uma pessoa pequena no uma colo. mágica, né? E para a cabeça daquele homem primitivo, aquela mulher era algo mágico, algo, né, sobrenatural, algo que tinha um poder a mais que os homens não tinham. Por quê? Essa mulher, ela sangrava, não sabia sobre... 30 segundos, pelo menos. Mas não sabia sobre a participação do homem até então. E essa mulher, ela sangrava todo mês e não morria. E o homem que ia caçar... Porque mulher é forte pra cacete, né, mano? Que realmente, Pois é. todo mês, a gente faz um cortinho aqui, sai chorando. Então, o homem que ia caçar, ele sofria um ferimento, ele morria. É Então, verdade. ele sangrava e morria. A mulher, ela sangrava e não morria. E ainda dava à luz a um outro ser. E aí eles começaram a observar a lunação, os ciclos da natureza e perceberam a relação entre sol, lua, natureza, as estações e todo esse ciclo feminino. Então, esse culto ao sagrado feminino era muito forte. Até que o homem, ao passar das eras, começou a entender a importância dele sobre a reprodução. E aí ele vendo que a mulher era a representação dessa força feminina, dessa divindade como uma deusa, ela era a própria representação da terra. E o homem começa a dominar a terra, entendendo que ele faz parte desse ciclo de reprodução. E aí é uma coisa muito interessante, porque na antiguidade, os reis, eles eram considerados quem? Aqueles que se casavam com a terra. E o trono era o símbolo da própria terra. Então, esse trono daquele rei, ele era aquele que se casava com a terra. E ao se casar com a terra, ele dava fertilidade para toda a população, que ali ele reinava e era soberano. Poxa! Então, esse casamento da deusa com o rei, que se transformava o deus, né, dava fertilidade à vida. Só que isso foram para as culturas e para as civilizações antigas. Com o crescimento, né, do cristianismo, essa cultura da deusa e do deus acabou sendo algo errado, algo que foi preciso conter. Precisava desmistificar para poder... Na verdade, eu preciso mistificar e preciso demonizar para controlar. Verdade. Então, a deusa se transforma em algo submisso, porque não consegue tirar esse culto ao sagrado feminino, mas consegue fazer com que ele seja menos intenso, consegue fazer com que ele seja algo que é um intercessor. E aí coloca-se a imagem de Maria. Então, ela é a intercessora. Então, você pode pedir para ela, mas ela que vai levar para Deus e que Deus é que vai fazer. Entendeu? E aí acaba sendo algo que não deixa com que essas culturas antigas que tinham a sua reverência a uma face feminina acabe se sentindo deslocada. Porém, o Deus, que era uma representação da fauna e da flora, dos animais, do culto selvagem e que representava todas as coisas e as forças naturais do ser humano, de fome, sexo, desejo, vontade, garra, vigor, isso precisava ser controlado. Então, o que faz? Transforma essa imagem que na antiguidade, para os povos celtas, era um deus galhado, que representava esses animais da floresta, acabava se transformando em algo errado. Por quê? Era muito selvagem, era muito que você não conseguia conter. Muito natural. Não tinha. E não tinha como se conter algo que é selvagem, algo que é instintivo. Então, para você conter, aí falar, olha, o sexo é errado, a fome é errada, o desejo é errado, a liberdade é errada, você coloca ele num papel de demônio, ou demoniza, ou coloca como a imagem de um bode expiatório. Né? Então, ou seja, a culpa é daquilo lá
que ficou te tentando. Então, você não estava sobre o seu juízo perfeito, você foi tentado pelo demônio, pela coisa ruim, né? Então, aí o que acontece? As mulheres, elas começam a perder cada vez mais a sua própria expressão. E a sua própria liberdade. Liberdade. E acabam sendo um objeto de troca, algo que Chega está um momento na inferior. Do ser humano que a mulher não vale nada. Exatamente. Né? Infelizmente. Ela não pensa, ela não tem... tinha não épocas... Pode falar, não podia votar, não podia... Né? Nada. Isso é mais novo ainda, né? E não podia fazer nada. Ou seja, ela era incapacitada de pensar por ela mesma, né? Porque a família que tinha uma mulher era o pai, o irmão, que decidia por ela sobre a vida dela. E geralmente os pais queriam mais homens por causa de trabalhar na lavoura. Isso, né? quando tinha mulher, não achavam que era muito bom isso. Exatamente. E além do que, a mulher, ela tinha toda essa inferioridade ao homem. Por quê? Porque ela foi completamente subjugada, né? Então, na Idade Média, onde aconteceu a Grande Inquisição, o que acontecia? Mulheres que tinham poderes, que faziam... usavam das ervas para curar outras pessoas, que conheciam a natureza, que tinham essa intimidade maior com a natureza. Por quê? Porque elas foram adquirindo conhecimento ao longo dos anos. E aí o que acontecia? A imagem que tem é daquela mulher mais velha. Por quê? Porque ela é mais sábia. Ela conhece os ciclos da natureza, ela sabe usar as ervas, ela sabe colocar uma pessoa no mundo, ela sabe parir. As parideiras, as curandeiras, elas começaram a ser perigosas. Por quê? Porque elas tinham conhecimento, elas sabiam como curar pessoas, como colocar pessoas no mundo. E naquela época, o que acontecia? Se você tinha uma doença, uma dor de dente, uma dor de barriga, você tinha que rezar. Porque Deus estava te castigando. E aí, se você ia na curandeira e ela te dava uma erva e você ficava boa, opa, para que eu tô aqui na igreja? Eu vou na curandeira, né? Então, essas mulheres se tornam perigosas. Então, o que é mais fácil? Demonizar de novo, porque ela não tem capacidade, para aquelas pessoas naquela época, ela não teria capacidade mental suficiente de saber sobre ervas, de como cuidar, curar, trazer uma pessoa à vida, né? Então, o que ela estava sob a influência? Do demônio. Então, esse demônio sussurrava no ouvido dela as coisas que ela deveria fazer. E aí, todas as coisas ruins também eram culpa daquela mulher, né? Então, essa imagem da bruxa velha, né? Que tinha lá sua verruga no nariz, estava toda enrugada, tal. Era por quê? Porque eram essas mulheres mais velhas que tinham conhecimento, já tinham conhecimento, né? E sabiam o que estavam fazendo, e sabiam observar a natureza, e sabiam que se ele pegasse a casca de uma árvore e desse para você tomar um chá, sua dor de cabeça ia passar. E você não ia precisar ficar rezando feito um louco, né? Para Deus te curar da sua dor de cabeça. Não funcione mais. Né? Então era algo assim, funcionava. Por quê? Porque elas tinham esse conhecimento mais da natureza. E aí na Idade Média foi feito todo essa demonização para que ela não tivesse esse poder dela. Então, era algo que ela estava sendo orientada por essa coisa ruim. Só que aí virou um comércio, né? Na Inquisição, se você acusava o seu vizinho de atos de bruxaria, você ficava com metade das terras dele e a igreja com a outra. Então era um lucro, né? Sim, então saiu fora da linha, olhou meio errado e tudo é baseado no lucro, não tem jeito. Meu cachorrinho começou a passar mal, meu bezerrinho ficou lá meio esquisito, você fala, tá me ferrando. Foi ela ali, ó. E o que acontecia? Essas mulheres eram mais velhas, viúvas, donas de terra, muitas vezes porque ficaram com as terras dos seus maridos, né? E aí, essas mulheres eram complicadas, né? Como é que ia conter essas mulheres? Então, transformavam ela nessa imagem da bruxa. Aula de história maravilhosa. Obrigado, Cláudio. Não? Entendeu aí, Didinha? Didinha tava... Ele tem tudo, ele tem medo de tudo que é místico. Tudo. Se apagar a luz aqui, ele já sai correndo. Já. Então, aí ele falou, não, agora você vai ficar lá dentro hoje pra você escutar, né? E quando você começou a se interessar... Bom, particularmente, eu comecei a me interessar agora por causa da história, né?
Como que você começou a se interessar pela... Chama bruxaria mesmo? Posso falar que é bruxaria? Sim, sim. Bruxaria, O que é a bruxaria? Você já Bruxaria... falou que é bruxa, agora o que é bruxaria? A bruxaria é o ato de você fazer algo para transformar a sua realidade. Você sabe o que significa a palavra bruxa? Então, na verdade, ela vem do termo em inglês witch, witchcraft, que witch vem da palavra wisse, que é dobrar, girar e moldar. Então, você transforma a realidade. Então, a bruxaria é a prática mágica onde a gente transforma a realidade ao nosso redor conforme a nossa vontade. Então, esse poder, né, que muitas vezes foi negado a todas as pessoas, de que ela possa mudar a própria realidade, né, e ter a liberdade de fazer o que ela bem entender. Então, a bruxaria é esse ato mágico, né, de você transformar. Os caras que fazem isso aí não vale porra nenhuma, né? Tipo Bolsonaro, que tem uma realidade totalmente diferente da nossa. Ele criou uma realidade, mas ele não é bruxo, ele é uma mesmo, né? Mas ele criou uma realidade diferente, só ele. Pô, mas que bacana! E você se interessou isso quando? Eu me interessei nisso, eu estava até comentando agora com o Johnny. Eu era muito nova, eu cresci Você é nova. Nem tanto, mas Você obrigada. é jovem há mais tempo. É muito tempo. O cabelo branco é de verdade. Não é mesmo? pintado. É. Nossa, e bonito, hein? Pensei que era pintura mesmo. Não, é de verdade mesmo. Mas eu me interessei muito nova por algo que eu ainda não sabia explicar quando era nova, né? Então, meu momento que eu falo assim, meu momento de catarse, né? O que foi esse meu momento de catarse, de ruptura? Quando eu era mais nova, estava assim, por volta de uns 8, 9 anos, na época tinha uma matéria que chamava Educação Moral e Cívica. Porra! Né? Não foi antes. Eu tô falando que você é nova, porque eu passei por isso, eu sou novo pra caramba. Então, né? Eu tinha 8 anos e estudei numa escola que tinha Educação Moral e Cívica, ou seja, foi antes dos Direta Já, tá, gente? Para entregar a idade. Mas o que acontece? O professor, ele explicou, na época, que o homem tinha o conceito de que ele estava na Terra e Deus estava no céu. Se o homem estava na Terra e Deus estava no céu, e na época que o primeiro homem saiu do globo terrestre e foi para o céu, quando ele voltou, perguntaram para ele, e aí, você viu Deus? Ele falou sim, e ela era negra. Aí eu falei, oi, como assim? Pera, fez crash aqui, deu um bug. Como é que é assim? Ele viu ela e ela era negra. Pera, e o moço de barba, né, com o cajadinho? Imagina isso também, né? Cadê, né? Não tinha, era ela e negra? Pera, minha cabeça deu uma confusão. Aí eu falei, pera, algo quebrou aqui dentro de mim, mas começou a fazer sentido. Por quê? Se é criador, né, uma energia criadora, uma energia que dá vida, quem dá vida? É verdade, mulher. Quem coloca no mundo é feminino. Quem nutre é feminino. Né? Eu comecei a parar e observar e falar assim... Homem não presta uma porra nenhuma mesmo, viu? Começa... Pra mim... Só serve pra reproduzir mesmo, porque tem que ter aquela ajuda de uns 30 segundos lá, senão... Começa a fazer sentido agora pra mim, né? Que essa energia feminina é criadora. Então, se é uma energia feminina, por que Deus e não deusa? Por que tem que ser masculino e não feminino? Por que eu tenho que só olhar e ficar com aquela veneração ao alto, ao todo onipotente, onipresente, onisciente, se a natureza é quem cria? Aí eu comecei a questionar. E foi aí o começo... Isso com 8 anos de idade? E sua família é católica. Católica. Mas a minha mãe, ela acaba sendo alguém que nunca... foi contra. Nunca proibiu. Nunca proibiu e ela sempre... Cada um tem que achar seu caminho. Eu sou católico, mas eu também penso dessa forma. Ela sempre falou assim, vamos ali ler um tarô, vamos ler um horóscopo. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer.
Ela acredita na Vamos tomar religião, um passe, vamos lá ver um jogo de eu búzios. recebia passe pra caramba. Né? Eu fui cobrador de ônibus aí. Então, Eu recebi uma piadinha feia, né? hoje em dia pode não tem cortar. mais Não passe. tem. Agora Hoje é o passe só no cartão. Só no cartão. Também não tem mais cobrador quase, coitado. Pois é, né? Só... Então, ela como ela era bem assim, aberta, né, a conhecer, falava assim, se é pro bem, não vai porque fazer mal. mesmo, independente do que fosse, minha mãe também, católica, meu pai estudou pra ser padre. Né? Nossa. Aí minha mãe descobriu ele, aí ele acabou com a vida do meu pai, foi lá e, né? Aí, Na verdade mas não eu lembro acabou, muito, né? Mas falou pra ele, olha, existe vida. Acabou com a vida dele, pô. Que ele ia ser padre, ele não ia ter responsabilidade de criar filho nem nada. Aí veio um monte de marmanjo lá pra dar dor de cabeça pra ele. Mas a gente tinha aquele negócio até da... Como é que é o nome? Benzedeira. Sim. Né? Meio independente. Virou bucho da criança, virou bucho. Exato. Virou bucho, tem que levar na benzedeira. Exato. Né? E Que isso é todo mundo levava, independente acaba... se era católico, evangélico, se era o que fosse. Exato. Né? Acabava sendo algo apartidário, né? É verdade. Era todo mundo levava, mas... Hã? Tinha quebrante, tinha quebrante. Exato, né? Quantas e quantas pessoas, né, não passavam em benzedeira para tirar mal-olhado, quebrante, virou bucho ou qualquer coisa assim. Isso acaba sendo um resquício até mesmo do que eram essas bruxas mais medievais, né? Não que... E sempre também era uma senhorinha que fazia. E não que as benzedeiras de hoje, tá, sejam bruxas, tá? Não, são só benzedeiras. Não, são... Né? E tudo bem. Mas... Eu acredito muito na questão da fé, do que você acredita Sim. realmente vai te ajudar. Sim. Né? E como minha mãe, ela sempre foi, assim, muito aberta a conhecer, eu acompanhava ela. E aí foi nessa... E foi bem na década de 80 que eu acabei tendo contato com tarô, cristais, Paulo Coelho, entre outras coisas. E comecei a ver que, existe algo além, né? Então, já com 15 anos, nossa, era ávida consumidora de Paulo Coelho e de todas as revistinhas de destino. Se diz mago. Se diz mago. E qual que é a diferença? Tem? Mago, ele trabalha somente com a magia. A magia existe em todas as culturas, tá? Mas se você lê realmente, por exemplo, o Alquimista, você vê que não tem mágica de porra nenhuma. Ele transforma o ferro em ouro porque ele mistura o ferro com um pouco de ouro, que é o que fazem hoje. Mas aí são outras coisas. Mas se você for entender a magia por si, né? Não o ato, a mágica de salão, lugar, tá? né? Mas a magia de onde em saiu si a água, de onde saiu... é algo que está inerente em todas as culturas, até desde os homens das cavernas que pintavam ali e acreditavam que se ao pintar e fazer aquela estratégia de que iriam matar o animal, cercando ele, tacando lanças, eles fazendo aquela pintura, eles acreditavam que ao sair para o campo de batalha e ao sair para a floresta em si, eles iam conseguir encontrar aquele animal, conseguiam caçar ele e trazer a carne para a tribo. Então, a magia existe em todas as culturas, até mesmo o ato de uma pessoa católica acender uma vela e rezar para um anjo ou para Deus é um ato de magia. Por quê? A magia, ela... Não é um ato de fé? Ela não é só o ato de fé, mas o ato de você transformar essa realidade. Porque eu não faço magia nenhuma para acender a vela, só risco fósforo. E você reza. Aí eu rezo. E Sim. a reza É fé. não é só fé. Você também acredita que ao falar aquelas palavras, você vai estar transformando a realidade. Você tá pedindo, e eu peço pra cacete toda hora, mas... Então, é uma forma de magia. A magia, ela é algo que transforma. Concorda, Didinha? eu acredito muito, apesar de ser católico e tudo, eu acredito muito na capacidade do ser humano. Uhum. Eu acho que a gente não sabe ainda o que a gente pode. Você vê que quando começou a sair mesmo a questão de educação um pouco mais aberta, que saiu das igrejas, tudo tal, a gente teve um estouro de evolução no mundo da década de 80 para cá que... Sim, né, sim. Toda a diferença da década dos anos 60, 70, 80, não tinha nada. De repente, da década de 80 para cá, década de 90, a gente apareceu tudo. Relógio que a gente viu os caras brincando lá do 007 falando, um relógio hoje faz. Então, enfim,
E eu acredito que a pessoa, quando ela tem muita vontade, porque pra mim nada é impossível. Sim. Né? Só é impossível enquanto alguém não fez. Uhum. Depois que alguém fez já não é mais. Já né? não é. Então, eu acredito muito na fé das pessoas. Eu acho que quando a pessoa acredita muito... Isso quem falava, inclusive, era o Padre Quevedo. Sim. O Padre Quevedo, ele falava, não, existem milagres, não que não exista. Mas a grande maioria das questões, a própria pessoa acabou preparando isso pelo poder não o poder da mente, mas o poder do otimismo. Né? Sim, se você for ver, é o poder da mente e o que faz com que esse poder da mente aconteça. Então, mas por que mágica, se você já tem isso? Essa magia, ela faz o quê? Ela é um sistema que transforma e que você pode usar... O que é magia pra você é fé pra mim. Não necessariamente, porque tem um ato aí. Se fosse só fé, só o ato de você pensar aconteceria, mas você ainda acende uma vela. Ou se fosse magia, eu pensava e acontecia. Harry Potter... A magia, o que ela tem, né? Ela se vale de elementos para você juntar ao seu desejo a sua fé. Então você se vale de alguns elementos que sejam elementos simples, o fato de riscar um fósforo e acender uma vela, para agregar ainda mais poder à sua fé. Então a magia, ela é parte disso. Então, se você for ver, culturas antigas têm formas de magia que trabalham a energia dos elementos, que trabalham velas, cristais, enfim. Eles cultuavam várias coisas diferentes e tinham fé naquilo. Não é uma forma de culto. Por exemplo, os reis lá nas pirâmides, os caras faziam lá, os faraós. Eles tinham uma fé, cultuavam divindades. Então, mas isso e aí eles têm formas de magia. Ou seja, tudo bem, existe a divindade. Vamos colocar a divindade garrafa. Tá? Existe a divindade garrafa. Para eu cultuar a divindade garrafa, eu preciso desse porta-copo, essa caneca e encher esse líquido, e aí eu bebo e faço essa minha reverência. E esse ato de eu fazer isso transforma e é uma magia para uma finalidade. O ato de fé é uma magia. Quase. Por exemplo, os romeiros vão para Aparecida, esse ato deles estarem andando até Aparecida, Sim. Vocês consideram isso como se fosse uma magia? Exatamente, porque eles acreditam que ao fazerem aquela romaria, eles vão atingir um objetivo. Não é fé? Em si. A fé, ela não tem nenhum tipo... Mas é verdade. Mas... Eles estão dando risada, vocês aí, mas eu tô querendo saber, porque claro, eu tenho muita fé. Você acredita em algo. Sim. E você acredita que esse algo te trará alguma coisa. É fé. Então... Mas a fé nem é... A fé move montanhas. Então, mas a fé puramente dita, é só o ato de você acreditar em algo. Não na esperança de ter algo em troca. Rapaz... É só o ato de acreditar. A fé é isso. Então eu acredito em Deus, na deusa, em Alá. Eu acredito. Mas... quando eu peço algo em troca, aí é magia. Por quê? Porque você está mudando a sua realidade através da sua fé. Não consegui entender. Vamos lá. Porque tudo pra mim também, além de ser isso, assim, pra mim tudo tem explicação. Sim. Jesus, por exemplo, nunca foi mágico. Quando ele falou que o camelo passava por... Se tivesse uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, você passaria um camelo por um buraco de uma agulha. Não é a agulha que a gente conhece hoje. Antigamente você tinha as entradas das cidades, eles faziam num formato que chamava agulha, o camelo não entrar para não sujar a cidade. E se você tivesse fé, você conseguiria passar com o camelo por ali. Né? Não vai pensando que você vai pegar a porra de um camelo grandão lá e passar num buraco de agulha aqui. Não é isso, né, Harry Potter? Você também não faz isso. Agora, eu acredito... na ciência do homem. Sim, sim. Porque, pra mim, apesar de ter muita fé e tudo, eu acho que o próprio Deus também deu chance da gente ter inteligência, da gente ser médico, da gente ser
Só não deu chance de ser bolsonarista, porque aquilo ali não tem como, mas o resto... Então, pra mim, a fé, aquela vontade de você realizar... é a sua vontade. E aí, quando você vai fazer algo para que a sua fé, né, para ir atrás daquilo que você quer, esse é um ato, pode ser um ato de fé, que é o que você chama, e para outras culturas se fala que é um ato mágico. Então, para alguns, aí voltando à questão do Paulo Coelho, que você falou, ele é um mago, né? Sim, ele trabalha só a questão do facturus, do feitiço, da magia em si. Ele não trabalha isso como uma fé. Ele sabe que se ele fizer isso, isso e isso, ele vai chegar num resultado. Que é explicado cientificamente. Ou não. Nos atos dele, sim. Todos. Ou não. Né? Ainda a gente talvez não tenha ciência suficiente para conseguir explicar determinados atos que também acabam sendo parte da nossa própria psique que ajuda a atingir aquele objetivo. A gente pode não conhecer, mas depois de um tempo de estudando, você acaba conhecendo. Sim. O alquimista é tudo explicado. Bem, Sim. Não tem nada de mágica naquela porra. Sim, mas é um processo alquímico. E aí os alquimistas de hoje em dia, eles falam que não é só a transformação do elemento, né, em ouro, mas sim o seu próprio conhecimento e a sua própria autotransformação. É estudo, porra. Exato. Então, deixa eu correr aqui, porque ela tá me deixando, ela tá começando a deixar meio doido aqui agora, porque tem coisas para se pensar. Exato. É bom, né? A gente acaba revendo conceitos. A bruxaria, nem pode falar. A bruxaria é uma religião ou a bruxa é o Wicca? Wicca. O que quer dizer Wicca? Tem Wicca. bruxas de várias... Então, Wicca é o nome que nós damos para religião, tá? Porque tem pessoas que praticam a bruxaria, o ato mágico, não como uma religião, tá? Mas sim só como o ato mágico. Eu sou wiccaniana, né? Eu acredito no conceito da deusa e do deus como a minha religião, como a minha expressão religiosa, sem a necessidade de outras formas de religião para me conectar com esse divino, né? Para esse meu ato de fé. Então, eu acredito na deusa e no Deus. De fé, viu? Nesse princípio... Acho que um dos dois vai ser convencido. No princípio feminino criador e masculino, onde tudo na natureza é dual. Dia e noite, claro e escuro. Acima, abaixo, direita e esquerda. Feminino e masculino. Positivo e negativo. Então, eu acredito que a natureza ela é dual. E esse sistema das polaridades, né? Então, a gente tem a deusa e o Deus. E acredito no conceito da reencarnação. E o único dogma que a nossa religião tem é: faça o que quiser, desde que não prejudique nada nem a ninguém. Aí, tá vendo? Todo mundo acha que bruxaria é coisa pra pensar coisa ruim, pra fazer coisa ruim, e é o contrário, né? Pelo contrário. Agora, você na verdade, acredita na reencarnação? É o seguinte. Sim, acreditamos na reencarnação. A religião Wicca acredita na Sim, reencarnação. acreditamos na reencarnação. O diabo, o demônio, ou qualquer um dos nomes dados a entidades católicas, né, não fazem parte da nossa mitologia. Então, faz parte da mitologia judaico-cristã e não Assim da como nossa. tem a mitologia grega, assim como Exato, né? E a gente cultua deusas e deuses antigos que não tenham mais a sua forma de religiosidade mantida, como Afrodite, Zeus, Perséfone, Queridwen, Hécate, entre outras divindades. Elas são expressões da deusa e do deus. Pra gente, a deusa ela é a lua e o deus é o sol. E essa representação cíclica da natureza, onde tudo... E por que não ao contrário? O contrário? Porque o sol traz vida. Sim, o sol fertiliza a semente. O sol, o que ele faz? Ele faz com que, quando a semente cai na terra, o sol ele puxa a energia daquela semente para fora, ou seja, ele fertiliza aquela semente, como a representação para a gente da energia masculina. Algumas culturas antigas tinham a deusa como sendo uma deusa solar, né? Mas é um conceito mais abrangente, né? Da deusa lua e
do Deus Sol. Mas algumas culturas, sim, tinham essa inversão. Agora, você acreditando na... Gente, eu tô falando aqui, mas assim, cada um tem sua fé. Eu, para mim, religião e fé são coisas totalmente diferentes. E cada um tem a sua, né? Eu não tenho nada com isso. Mas, você acredita na reencarnação? Por que a gente tem tanta gente no mundo agora? Porque se só reencarnasse, ficava a mesma quantidade. Pois é, né? Mas a gente vai tendo mais Além pessoas. de reencarnar, a gente ainda cria alguma coisa ainda. Tem alguns conceitos, né, que dizem, a gente sabe de tudo? Não, Nem a que gente a não porra. sabe de tudo. Tem alguns conceitos que dizem que são evolutivos, pessoas que evoluem, que saem da evolução de animais e que vão para plantas e que vão aí para pessoas. Mas a gente efetivamente tem explicação para tudo? Não, Não. de maneira nenhuma. Não tem. Ainda bem. Na Wicca, a gente fala... Por isso que a gente tem esperança. Exato. Na Wicca, a gente fala, esse é o melhor momento que a gente tem para viver, que é o aqui e o agora. A gente não se preocupa com depois, a gente acredita que a gente vai se reencontrar um dia. Então, não tem aquela sensação que a gente olha para algumas pessoas e fala assim, conheço essa pessoa de algum lugar? Já vi. Me identifiquei, me familiarizei. E tem situações onde a gente acaba reencontrando pessoas, vivendo coisas, amando aquela pessoa de bate-pronto. Então a gente fala, quando a gente retorna para se encontrar com todos aqueles que a gente amou um dia. Mas por que a gente sempre encontra e tá do nosso lado? Por que minha alma gêmea não tá lá no Japão, não tá na... Quem disse que não tá? Geralmente, não sei, porque eu já encontrei pelo menos umas 3, 4... Mentira, Bruno, calma. Calma, que senão chegar em casa eu vou apanhar. Mas tá sempre mais perto da gente. É um conceito... Tirando o DJ que não consegue arrumar alma gêmea nenhuma e o... Eu não acredito. É... Eu acho que existe a metade da laranja, tempo da panela. Não? É, porque se eu estaria separado, alguém tá chupando a minha parte da laranja em algum lugar. Mas olha que ele tem razão, Então viu? sua panela não tá pegando pressão, né? Mas você tem até uma certa razão, porque esse conceito de que nós somos... falta um pedaço, sempre cria uma ansiedade muito grande de se encontrar essa alma gêmea, né? E, na verdade, nós encontramos almas afins. Almas que estão afins de caminhar junto conosco. Afins de brigar, afins de... Exato, né? Mas somos inteiros. E aí esse conceito de alma gêmea vem desse conceito de que o homem, ao ser criado, ele era hermafrodita. E aí veio essa divisão que dividiu o homem em homem e mulher. E aí por isso tem essa questão desse encontro de alma gêmea. Na Wicca a gente não tem muito essa questão de que é minha alma gêmea e acaba sendo... Não, são almas afins ou pessoas que têm afinidade. Porque pra gente a questão do casamento é um pouco diferente. Opa, como é que é então? Exato. Explica aí. Tá sendo um casamento diferente, a gente precisa saber. A gente não tem esse conceito de que até que a morte os separe. Puta que pariu, mas nem morrendo você consegue separar? Na verdade, você separa a hora que você quiser. Bom. Ufa. A nossa celebração de casamento chama handfasting. E o que é o handfasting? Né? O entrelaçar de mãos. Então, você entrelaça a sua mão com uma outra pessoa, que assim você queira, independente do gênero ou qualquer coisa, da sua vontade, e você decide estar com aquela pessoa até que os dois queiram estar juntos. Não quer mais estar junto? Hand parting. Então, separam. E cada um vive sua vida. Ou seja, não há uma obrigatoriedade das pessoas ficarem juntas até morrer. Porque isso é um conceito para a igreja, que a igreja criou para poder controlar, para poder... Mas tudo tem que ter um certo controle. Eu acho que para você viver em sociedade, você tem que ter regras. Ok. Porque se você não acreditar que uma coisa é ruim, por exemplo, se você achar que nada o livre-arbítrio é um livre-arbítrio, mas você tem algumas questões para seguir. Sim, mas porque aí senão se todo você mundo fala... mata todo mundo e dane-se. Você ninguém tá fala ligando de pra regras isso. sociais, leis sociais, Eu acho e particularmente tudo que bem. as igrejas, a religião vem para poder pôr algumas regras ridículas, erradas. Até Papa já assumiu o erro da questão quando foi queimado as bruxas e tal, da Inquisição. Porém,
todo mundo precisa de uma regra para não virar bagunça também, né? Sim, mas são regras sociais, não regras da igreja, né? Regras Você para de pra analisar- sociedade. Então, mas se você para analisar, a maioria das regras da igreja é as regras que traçam a sociedade. Foi assim que começou. Foi assim que começou, mas... 10 mandamentos, por exemplo, é para isso. Então- Não é para deixar a sociedade viver mais ou menos em comunhão, para não fazer certas merdas que o ser humano faz. Sim, ok, mas é a questão do casamento. A questão do casamento, eu não sou muito bom em casamento, não. Não, E a questão do casamento? Até que a morte os separe, se você Mas acho que é pra não colocar ficar isso... bagunça também, né? Mas, na verdade, Se separar, não. Separar, eu acho que deveria... Não, Mas se a pessoa separa e é católica, ela Só não... se ela casou na igreja. Então, Se ela não casou na igreja, ela mas aí... continua fazendo isso à vontade. E se ela está junto com uma pessoa para a igreja, isso é pecado. Não, já mudou bastante. Ah, mas mesmo assim, né? É muito levado muito à risca, né? Então, mas a questão é de que as pessoas ainda ficam com um certo estigma de que se elas não casam e não mantêm a relação até Mas isso a é mais ou menos velhice? um sonho também, né? Você achar uma pessoa que você consiga te suprir, te completar na vida toda. Então, mas se você for pegar o princípio da igreja, se você separa, você está errado. Sim. Você casou na igreja, sim. Você tem que manter E até mesmo o fim. assim, dependendo do que acontece, tem casamentos que você pode anular. Então, ainda mais essa. Já vi casos de pessoas que anularam um casamento na igreja católica depois de 5 filhos, tá? Acontece. Então, Todo mundo erra. né? Eu tenho Mas para casamento Wicca, anulado. então, mas para Wicca, nós não temos esse tipo de situação. Você casa com quem você bem entender e fica pelo tempo que você assim desejar. Por quê? A gente acredita que as pessoas têm que estar juntas porque se O gostam. pensamento do Johnny quando você falou isso aí. Johnny, não, isso aí que você tá pensando não é. Isso aqui é religião, não é essa bagunça que você tá pensando na sua cabeça, não. Bom, preconceito com bruxa, essa questão. Quando você fala, eu sou bruxa, as pessoas dão risada ou as pessoas... Hoje em dia já é mais tranquilo. Hoje em dia acaba sendo mais suave, principalmente porque eu tô na Wicca há 20 anos. E há 20 anos eu, junto com as pessoas que fazem parte da minha tradição, elas acabam fazendo muitos rituais públicos, acabam estando muito na televisão, na mídia, nos meios de comunicação para desmistificar exatamente o que é Não é moda. a bruxa. Não. Então, a gente já viu muitas pessoas que... Porque hoje você escuta muita gente falando que é bruxa, mas você pergunta por que quer ser bruxa, às vezes, e não sabe o que Não que sabe. é. Acha que é uma questão de liberdade de gênero. Sim, mas acaba sendo a forma como que muitas pessoas vão se aprofundar mais no assunto. E existe outro tipo de bruxa? Você é bruxa Wicca. Sou wiccaniana. Algumas se dizem só serem bruxas. Mas é o que? Elas fazem magia? Trabalham com a energia dos elementos, trabalham com pedras, cristais, mas acabam levando sem uma expressão religiosa, né? Então eu falo, se você acredita na deusa e no Deus, você acaba sendo... tem um pezinho na Wicca, sim, né? Então a gente tem que dar mão à palmatória ao Gardner, que foi o precursor da bruxaria moderna, né? Que é o Gerald Gardner, que a gente fala que é o pai da bruxaria moderna. Ele que trouxe ao mundo, né? Quando Por que a bruxaria não é uma mãe e tem que ter o pai? Porque, infelizmente, na época, se você for ver, a mulher ela ainda era muito subjugada. Ainda Não, a tinha... mulher sempre foi. Exato. Até hoje. Tem países que A gente pior ainda. precisou realmente ser um homem, falar assim, bruxas existem. E eu faço parte disso. Para que ele pudesse dar voz a outras mulheres. Infelizmente, isso foi na década de 50. Então, se você for ver, se uma mulher chegasse e falasse, eu sou bruxa, ela seria queimada, apedrejada e totalmente Ou então, abafada. Depois, nessa década de 50, 60, isso era meio que só colocado de lado Exato. também, né? Tinha Então, um precisava preconceito de terrível. uma expressão de um homem sair realmente do que a gente brinca do armário de vassouras, né? E falar assim, sou bruxo. E bruxas Tem uma parte que existem. tá do armário aí. Não sei se era de vassoura. Você olhou pra cima por quê, Toninho? Você mesmo. Tá procurando um armário. Então, precisou desse homem
para dar voz a outras mulheres. E muitas mulheres que contribuíram para esse caminho que chama Wicca hoje em dia. Né? E que ele veio, né, de... Chama Wicca hoje em dia? Ou ele já era chamado de Wicca lá atrás? Não, lá atrás não. Lá era só witchcraft, era só bruxaria mesmo. Né? Então, esse ato de fazer algo mágico, de transformar a realidade. E acabou sendo Wicca porque Wicce vem do mesmo radical de witch. Então, acabou se transformando. Não que o Gardner lá atrás falou, o que a gente está fazendo hoje é Wicca. Não, foi acontecendo esse nome ao longo das décadas, né? Porque se você for ver, em 50 ainda tinha lei de Inquisição. Tinha. Então, quando a última lei caiu, e até muito por pressão dos espiritualistas, que faziam aquelas mesas de receber espíritos, e era muito comum, né, na década de 50, na Europa... A bruxa também faz isso? Não. Mas era muito comum dos espíritas fazerem isso. E era considerado bruxaria. Então, por isso que eu tô perguntando. Né? Muitas coisas são de outras religiões e todo mundo já joga pra bruxaria. E o que acontece? Bruxaria foi colocado tudo num grande caldeirão, porque não era religião católica. Tudo que não era religião católica foi colocado como sendo bruxaria. E muitas pessoas que não eram bruxas e que não seguiam a deusa e o deus, que não tinham esse culto pagão e ancestral da natureza e de fertilidade, acabou sendo considerado como bruxas. E a bruxa, o que ela é? Ela tem essa crença na deusa e no deus, nos ciclos da natureza e nesse ciclo desse calendário agrícola e sazonal, onde a gente celebra a passagem das estações, o meio das estações, esse calendário agrícola, né, que a gente acredita que vida, morte e renascimento fazem parte da natureza. Assim como a semente que cai na terra, morre, nasce, transforma-se em árvore, fruto, semente novamente, cai na terra, morre e renasce novamente. E esse ciclo ininterrupto também que acontece. Outra, não é a mesma. Mas é uma árvore. Mas não é a mesma. Mas ainda é uma árvore. Ainda ela carrega a sua ancestralidade. Então a bruxa, ela não tem um poder. Todos nós temos. Não, um poder de nenhum levitar. Então, mas a bruxa, ela não... Porque assim, eu não sou bruxo. Tá, mas a bruxa não acredita na natureza? Sim, assim como os índios. Então, como é que ela vai ter um poder que não é natural? A gente está sobre as leis... Eu tô vendo que assim, a bruxaria ela é uma questão bem científica. Quase. Porque tudo está respondendo cientificamente até agora. Quase. A gente fala assim, bruxos são bem assim... A gente acaba vendo que muitas das coisas que tirando antigamente... a questão do sagrado, que de qualquer forma vocês têm um sagrado. Sim, que é a Deus e o Deus. Não. Não são os dois lados sempre? Não é dual que você falou? Sim, mas a gente E onde tem um sagrado não tem um profano? Na verdade, não aí nesse sentido, porque é uma questão muito mais metafísica do que natureza, né? Então você tem... Mas se tudo tem os dois lados? Tudo tem os dois lados. Então, você tem... E aí vai da sua consciência. O que é profano é o que você acha. Não tem uma regra. Não, porque a única regra que a gente tem, de novo, faça o que quiser, desde que não prejudique nada nem a ninguém. Se você prejudica uma outra pessoa, é da sua consciência. Nada, nada que você pegar no mundo tem essa essência do mal. Não tem. Não existe essa essência do mal, que é um conceito judaico-cristão. Você acha, sim, que o conceito do mal, a pessoa instintivamente às vezes tem. Ela se segura, mas tem a inveja, tem a arrogância, tem o egoísmo. Então o mal já está incrustado na gente. A gente é que tem que dominar ele, não é isso? Então, na verdade, são só instintos. Mas não é profano isso. Por que ele seria profano? Profano, no modo de dizer assim, mas é instinto, normal. Por que a sombra ela é considerada profana? Se ela faz parte daquilo que a gente é. Nada, é considerado cantor, não é? A gente pegou sombra. Por que essa sombra ela é considerada profana? Porque ela é o desconhecido. Ela é a parte instintiva do seu ser. Mas ela faz parte de você.
Você dominar e você saber que você tem esse lado te dá poder sobre ela. Você negar faz com que ela se torne algo incontrolável em você. Que aí você acaba fazendo. E aí você acaba fazendo. E aí você tem que acreditar. Então você não estava negando antes e depois você não está negando? Não, mas eu não coloco ele como profano. Ah, tá. Entendi. Eu acredito que somos pessoas instintivas. Somos animais. Animais. Só que a gente sabe como domar esse animal selvagem que existe dentro da gente. E usar ele e libertar esse animal selvagem quando é necessário. Mas aí se você liberta ele, pode fazer mal. E aí mal não pode fazer, que aí não é bruxaria. Aí... Mas muitas vezes a gente controla o nosso animal selvagem. Por quê? Porque a gente acha que o sexo é errado. Não. Ou que comer é um pecado, é a gula, é isso. Ou outros pecados que sejam. E quanto mais a gente controla e reprime... Não, mas essa questão de pecado é muito diferente. Por exemplo, essa questão da gula é para controlar um pouco, pra pessoa não se arrebentar, né? Eu tava gordo pra cacete. Por quê? Porque eu comia pra porra, né? E isso faz mal pra minha saúde. Sim. Então tem algumas coisas que se dizem que é pecado, mas é pra manter a saúde da pessoa. Mas por que tem que colocar de uma forma tão estigmatizada? Porque senão a porra do ser humano não acredita. Porque coloca como se o ser humano não tivesse capacidade para pensar e raciocinar por si mesmo. Por isso que sempre tem alguma religião. Mesmo que seja bruxaria. É lógico. Ué. Mas entende, olha só, uma religião que acaba transformando você numa pessoa consciente sobre Tanto seus é que assim, ó, você próprios falou atos. do pecado e tal, não tem pecado, não seria assim. Mas a bruxaria não pode fazer mal. Pode. Quem disse? Você falou que pra ser bruxo não pode fazer nada que cause mal aos outros. Só tem um dogma. É. Faça o que quiser, desde que não prejudique nada nem a Então, ninguém. se ele tá fazendo. Se você estiver fazendo mal pra alguém, E aí tem é um pecado pra bruxaria. E aí não é um pecado. É um caso. Tem uma máxima que diz: tudo aquilo que você fizer volta 3 vezes pra você. Se você quer fazer o mal pra outra pessoa, você arca com as Cara, consequências. vou dar dinheiro pros outros agora também pra ver se eles me dão 3 vezes mais. Se existe bruxa, existe fada. Fadas são elementais. Elementais? Né? São elementais. Então, é considerado, né, na verdade, o que acontece? Nos povos celtas, essa forma de divindade feminina foi colocada em contos, em fatos históricos e transformou essas mulheres que eram deusas em fadas. E transformou esse culto, né, desse feminino em um elemental que era da floresta e acabou transformando essa ideia, né, dessa deusa em algo elemental e que foi se afastando da humanidade e que se escondeu nos campos, nas florestas, na energia das matas. E acabou transformando isso em fada, né, nesse conceito de fada. Mas lá atrás, muitas vezes eram deusas e que passaram a continuar no imaginário, mas através de contos, através de mitos e através desse imaginário folclórico que transformou essa energia feminina nas fadas. Fada é folclore, bruxaria não. Sim, se você for ver, sim. E de onde saiu a história do caldeirão e da bruxa? Do caldeirão e da bruxa, não, caldeirão e da vassoura. Caldeirão, vamos lá. Vocês fazem a p da vassoura voar e economizar. Tem uma história muito engraçada, economizar Maurício. pra cacete. Eu também ia adorar. Eu fiquei com Harry Potter, agora que eu vi. Ia adorar se a minha vassoura Nossa, voasse, né? Mas o que acontece? Esse conceito da vassoura voando, né? O que tinha? A vassoura da minha casa, ela voava. Voava... Quando eu apontava, minha mãe tava, ela voava já não certinho, não era havaiana, né? Era a vassoura não, mesmo. Tá certo. Na Idade Média, né, que aconteceu a grande caça às bruxas, as bruxas elas tinham o quê? Os elementos que elas trabalhavam de instrumentos mágicos eram o que elas tinham em casa. Então era a vassoura, era o caldeirão,
onde elas cozinhavam, era um copo, que era uma taça, né? Então ela tinha todos esses instrumentos dentro de casa. E o que elas faziam? Elas faziam um mimetismo. Não falei para você que elas acreditavam na questão do calendário agrícola? Sim. Então, na época das colheitas, na época do plantio... Que é uma questão muito indígena também. E na época do plantio das sementes, o que elas faziam? Elas pulavam a vassoura, que a vassoura nada mais é do que o casamento, entenda, da deusa e do deus, porque a representação das cerdas da vassoura era como se fosse a vulva da deusa e o cabo da vassoura, o mastro do deus. Então, essa vassoura, que era esse símbolo fálico de um casamento sagrado e era a representação da fecundidade, da fertilidade, elas pulavam essa vassoura ensinando a semente até onde elas queriam que as plantações crescessem. Então, elas pulavam falando assim, olha, semente cresça tão alta quanto eu pulo essa vassoura. Então, elas pulavam essa vassoura e quem olhava de longe pensava que elas estavam voando, né? E olhava-se essas mulheres... Mas ela pulava a vassoura no chão. Não, no alto. No alto mesmo. No alto. Seguravam e pulavam essa vassoura. E pulavam com a vassoura falando, olha, o quão alto a gente pula com a vassoura, a gente quer que você pule e seja essa plantação cresça. Né? Então, para quem olhava de longe, falava assim, essas mulheres estão voando em vassouras, né? Ou estão querendo voar, planejar esse voo. Estão tentando voar, né? E, na verdade, era um mimetismo. Elas ensinavam a semente o quão alto elas queriam que essas sementes crescessem, né? E o gato? O gato acaba sendo um animal familiar que a gente acaba tendo. Dona Florinda tinha o Satanás. Né? Maravilhoso. Satanás! Maravilhoso. Dona Florinda não, como é que é? A bruxa do 71, esqueci o nome dela. Já coloquei a outra de a Dona Florinda no Clotilde. O gato era considerado esse animal familiar das bruxas, né? Mas vem de lá ou vem, por exemplo, porque o gato também tem muita é um cultura. animal que cultuado no Egito demais. Exato, exato. Só que foi, né? tudo que é selvagem, tudo que não é tão domesticado, né? Acaba sendo algo meio temido. Tudo que você tem, geralmente. Né? Então, o gato explica, não é tão domesticado quanto o cachorro. Então, por que não era um cachorro, né, que aparecia, e sim o gato? Porque era mais selvagem, porque não era tão domesticado. E acabava tendo essa alusão de que o gato olhava para os lugares e via um amigo meu que as morre coisas. de medo de gato, né? O Valmir, porque ele falou que um gato riu para ele. Então, essa mítica, né, dos gatos com as bruxas e acaba sendo esse animal familiar que acaba protegendo ali a casa, né? Então, imagina, ela que era uma velha, solteira ou viúva, com o seu gato que estava ali para proteger dos ratos que pudessem vir ali e atrapalhar as sementes, a colheita, a casa, a comida dentro de casa. Então, esses gatos eram como protetores da casa para aquelas mulheres. Assim como comiam criancinhas também, né? Tem essa história. Mas isso é comunista também, falam que comunista também fazia isso. Pois e né? a palavra comunista vem de comunhão, é muito... Então, mas aí... É sempre para deixar com medo, né? Sempre para incutir o medo, para colocar algo como errado, como não natural. E a gente, de novo, né, fala assim, se a bruxaria ela é uma religião que cultua a natureza, a gente está sobre as leis da natureza. Da natureza, então, lógico. se Todo a mundo gente está sobre a lei da gravidade, todos estamos sobre a lei da gravidade, a gente não vai fazer nada que vai sair levitando. Tem razão. Tem um fenômeno pop também, um fenômeno de como eu falei agora há pouco, de moda, né? Como o Harry Potter aqui. Então, fez muito sucesso nos cinemas. Mas não só a questão dos bruxos. E aí também tem um bruxo ali, né? Não é uma bruxa, né? É um bruxo. Sim. Ele, o do mal também é um bruxo e tal. Uhum. Mas a mais inteligente é a menina. A menina. E ela tem uma bolsa que parece bolsa de mulher mesmo. Puta merda, cara. Quem não queria ter a bolsa da Hermione? Mas que mulher que não tem aquela bolsa? Porque mulher tem que guardar tudo na bolsa. E na hora que você fala assim, vou pegar a chave, ela faz assim, pega.
Exato. Porra da chave. Vai uma caneta. Se você for olhar dentro da bolsa da mulher, você não acha porra nenhuma ali. Né? Mas É que parece mulheres são multitarefas. instintiva. Na verdade, por quê? Porque isso desde lá dos primórdios, né? O homem ele era o caçador. Então ele tem a visão mais estreita. Então ele só consegue focar em uma coisa. Isso é verdade. E mulher não, mulher ela é abrangente, ela consegue ver aqui, mas ela tá olhando lá. Por quê? Porque ela estava, ao mesmo tempo que ela estava cuidando da cria, ela cuidava para não ver se não tinha um animal invadindo a caverna, para ver a colheita, para ver o fogo que estava ali fazendo alguma comida, para cuidar de tudo ao mesmo tempo. E o homem só tinha a visão estreita para acertar o alvo e caçar o animal. Então, Mas essa questão de filme, de romantizar, vamos lá, romantizar, atraiu mais pessoas para a bruxaria? Com para conhecer, certeza, com certeza. E também atraiu muitas... Sim, muitas sem dúvida. idiotices também, né? Claro, mas é o que eu sempre falo. Antigamente eu era mais radical nisso. Eu ficava, não, porque a gente tem que defender, bruxaria não é isso. Eu falava, ai, gente, fala bastante. Não tá fazendo mal pra ninguém. Pode falar bem, pode falar mal, a gente que se vira pra falar o que é certo depois. Tem algum filme que retrata mais fielmente o que é a bruxaria, o que é um bruxo, o que é uma bruxa? Da Magia e a Sedução. Eita, pô. Da Magia e a Sedução é um filme lindo. O cara tem 2 anos. É um filme mesmo, mano, da Magia e a Sedução. É um filme lindo que fala sobre 2 irmãs, né? E todo essa irmandade que acaba tendo. É porque ela foi profunda pra cacete. Na hora que falei, ela bateu na hora. Pá! É... Já fizeram essa pergunta pra você? Nossa, eu já fiz review de filmes. É Vários. mesmo? Cacete, vocês também só fazem só o que ela já fez. Não! Mas vamos lá, Magia e a Sedução. Não, é porque já me convidaram muitas vezes para falar sobre o que eu achava sobre os filmes, né? E eu já fiz muito top 5, top 10, né? Dos filmes que eu mais gosto sobre bruxaria, né? Então, Da Magia e a Sedução é um filme clássico, né? Com a Nicole Kidman, que é maravilhoso e que traz aí Maravilhosa. Essa irmandade entre as duas e fala sobre o ato de ser livre, né? Então elas têm 2 tias maravilhosas também, super descoladas e que vão para os festivais e que se divertem. E elas trabalham essa questão da magia muito intensamente, né? E tem o The Craft, né? Que é os Jovens Bruxas, que foi também um divisor de água. Só que ali tinha muita coisa meio que hollywoodiana, né? Na questão... Muita coisa... Aí é mágico. Dos feitiços, né? De mágica, de... tinha algumas coisas mais fantasiosas na questão, né? Mas que acabava trazendo o conceito do coven, da irmandade também. Mas eles acabavam atribuindo sempre os poderes mágicos daquelas a uma entidade, algo fora, né? E que não é exatamente o que acontece e que a gente sabe que todos nós temos o poder dentro de nós mesmos, né? Mas acabou sendo um grande divisor de águas e que trouxe muitas pessoas Muitos curiosos, né? para a bruxaria, para entender melhor o que era a bruxaria e aí, consequentemente, descobrir a Wicca. Agora, você me explicando tudo isso, eu vejo uma confusão entre feminismo e bruxaria. Porque o que aconteceu, né? Quando a bruxaria ela surgiu na década de 50, lá na Grã-Bretanha, né? Na Inglaterra, ela foi para os Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos ela encontrou os movimentos feministas, encontrou também o movimento hippie, encontrou também os movimentos xamanistas, né? E acabou fazendo uma fusão muito grande, né? Então nós temos, por exemplo, bruxas que são que a gente chama diânicas e que são extremamente feministas. Diânicas? Por que Diânicas, por conta da deusa Diana. E que Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha foi inspirada nela, né? Mas a deusa Diana, ela era a caçadora, ela era independente, ela era aquela que tinha o seu próprio séquito e o seu culto, e ela era uma deusa que não dependia dos deuses e que não se casou, né? E que não teve um consorte. Bem a história né? Então ela era esse poder feminino
por si só. Né? Então, o dianismo surge junto com os movimentos feministas e traz essa expressão muito forte para a bruxaria em si. Agora é o aqui, o agora, é pela natureza, é tudo muito natural. Mas então, como que você me explica o tarô? Porque aí você está adivinhando o futuro. O tá tarô, vendo o passado. Isso é coisa de bruxaria? Não. Tarô tem nada a ver com coisa. independe da bruxaria, independe das religiões. O tarô é uma fórmula oracular, é um oráculo, né? E que ele existe já há muito tempo, independente da expressão religiosa que você tenha. Né? Não, sim, mas é uma expressão também religiosa, se você parar para analisar. Você tem que ter fé no tarô para você poder acreditar nele. Não. Não? Não. Ele é uma fórmula oracular. Então, como os oráculos antigamente, né, tinham as pitonisas lá na Grécia Antiga, que eram mulheres que trabalhavam e que ficavam em estado de transe, respirando aqueles vapores e mascando folhas de louro e traziam algo... Era louro. Acho que não. Tem uns caras que mascam o negócio aqui também que fica desse jeito aí, louco, né, Toninho? Mas sabia que o louro, em altas doses, ele é alucinógeno? É mesmo? Putz, vou encher meu feijão de louro agora. Eita, eu não sabia disso. Ele é. Se você comer muita folha de louro, ele Gosto muito do louro. Ele é alucinógeno. Não de é louro só folha. Não é só o fato de colocar a minha folhinha no feijão lá, né? A folhinha de louro no feijão que vai dar... Não, tem que mascar a folha de louro, engolir, né? Realmente, aí ela tem poderes alucinógenos. Tem outras ervas que também são alucinógenas, né? Mas elas faziam isso. Então, elas traziam uma mensagem imbuída, né? Dessa... um sonho, ela teve dessa inspiração divina, que o que é esse oráculo, né? É você trabalhar no seu inconsciente e conseguir captar essa mensagem que está nesse inconsciente coletivo, dessa sua memória akáshica, de tudo aquilo que você viveu e de todas as pessoas, de todos os seus ancestrais, e resgatar essa memória trazendo uma mensagem. Então, aí é uma questão de que a pessoa ela tem esse poder psíquico de captar essa mensagem e trazer. Hipnotismo também faz isso. Ele é uma técnica. É uma técnica. A gente fez uma entrevista com um hipnólogo aqui que foi maravilhosa. É uma Johnny técnica. Ficou pelado ali, ele não lembra depois disso aí. Mas tá gravado, Johnny, né? Mas quem não acreditou, por exemplo, o Toninho ficou com medo de eu zoar ele, aí ele não ficou hipnotizado. Então, mas é uma técnica de você trabalhar essas suas faculdades. Então, é uma forma de você perscrutar um passo à frente. É algo fechado? O tarô, ele é algo assim, vai acontecer e ponto? Não. Eu vejo que ele tem muita fala coisa assim, que é normal, é 50-50. Tá sempre ali falando, ó, você pode acontecer. Se você fizer merda, você vai se ferrar. Mas se você não fizer merda, você vai se dar bem. Então, o que o oráculo ele faz? Ele abre uma janela à frente dizendo, se você não mudar nada, é isso que vai acontecer. Isso o psicólogo faz também, cacete. Faz? Faz. Ele te ajuda a dirigir o seu próprio pensamento. Sim. A organizar seu pensamento. Mas ele não vai te contar ali na frente falando assim, olha, se você Então continuar... a mulherada ou os homens que vão atrás de tarô, por exemplo, para descobrir se a mulher é amada, esse tipo de coisa não existe. Existe. Qual é a energia que a pessoa está vivenciando naquele momento, se a pessoa realmente tem intenções boas com você. Porque você, às vezes, não consegue conscientemente responder sobre isso. E o tarô é essa ferramenta que faz com que mostre para você, olha, isso não vai ser legal. Mas é uma ferramenta na base da sorte. Você vai lá, você embaralha, certo? E depois a pessoa tira qualquer coisa, né? E aí você vai ler o que ela tirou. Então não é uma ferramenta, como que eu tô falando, por exemplo, um psicólogo, uma psiquiatra, que dá mais ou menos a mesma linha e te organiza o pensamento. E essa você tem que ter um pouco de sorte. Então vamos lá, é sorte? Você tem um monte de carta. Cada um tira uma coisa diferente. Ou a sua energia pode estar em sintonia com algo que realmente
está para acontecer. Difícil a gente discutir com uma bruxa, né? Assim, aí tô ferrado aqui. E aí, Ela se a sempre vai gente- ser mais mágica do que eu. E aí, se a gente for pensar que nós temos capacidades mentais e neurológicas que a gente ainda não Não, conhece, mesmo, isso eu tenho, né? isso eu tenho como... então se a gente sabe que a nossa intuição às vezes fala algo para nós, que são essas capacidades mentais, e que faz com que a gente se previna de determinadas situações, porque o tarô, sendo um oráculo e uma ferramenta, um instrumento para acessar essa nossa própria intuição, é algo de sorte. Mas, como que eu posso dizer? Eu até veio aqui na minha cabeça assim, depois acabou... Porque já são uma regra. O tarô, ele tem um número certo de cartas, tem, dependendo do que sai ali, seja a leitura já direta, Sim. então não pode ser só energia. De novo, se você acaba trabalhando Mas você deu um como... limite. Mas esse limite é a mesma coisa. Eu tenho um alfabeto, não tenho? Porra, aí você também, né? Aí você chutou o balde agora. É como um alfabeto. O tarô, ele é... Mas ele é predeterminado. É predeterminado? Eu acho que só tem aquele número de carta. Uma hora você só vai pegar aquela carta. Então, imagina... Você pode dar sorte hoje de pegar uma carta e amanhã você vai ter que pegar outra. Aí você vai falar que foi energia de um dia tava bom, do outro dia tava ruim. Não. Então, se eu pegar 3 vezes a carta no mesmo dia, sai as mesmas cartas. Então, o que que acontece? Isso é pôquer. Tarô... Estão roubando ainda. O tarô é como se fosse um alfabeto. Ele vai formar as frases, as sentenças e vai falando para você exatamente o que você está Mas, novamente, perguntando. energia. Sim, Se a gente fizer 2 vezes, dá a mesma coisa? pode ser que aí você não vai entender mais nada do que ele está falando. E aí, gente? É um oráculo. O oráculo do Matrix era melhor. É, realmente. A A gente chegava lá, tomava um chazinho, ó, tava tudo bem. Aquelas pílulas deles lá maravilhosas. Não é? Seria ótimo se fosse assim. Meu, Mas é uma arte, né? É um oráculo, é algo que você... mas é tudo fé. É tudo ter crença. Crença. É Não crença. só a crença, né? Mas é uma técnica Porque também. é esperança. O ser humano precisa de esperança. Uhum. Então, a gente tem esperança que a gente tem uma vida depois da morte porque a gente não quer morrer. Essa é a grande verdade. Se tem vida após a morte, se tem reencarnação, a gente não sabe. Porque também, por que a gente reencarna e nunca lembra da porra da vida anterior? Por que quando reencarna, sempre sua vida anterior foi melhor? Puta, eu sou cagado, mano. Nós todos cagados. Sempre quando a gente reencarna, a gente tá mais fudido do que na vida anterior. Fala aí, não é verdade? Né? Então, essa é uma esperança do ser humano. É uma crença. A crença vai da fé. Você tem que ter fé na crença. O tarô, ele é um oráculo. Ele não é só a fé, por fé. Se assim fosse, eu colocava o tarô na minha frente e falava assim, pronto, agora eu acredito. Sai uma carta aqui. Pronto. Não. É um conhecimento, é um oráculo, é um sistema oracular e que você precisa conhecer ele em Se a pessoa está mais profundidade. nervosa, ou se a pessoa está menos nervosa, ela puxa um tanto certo de carta, puxa menos carta. Tem alguma técnica disso, não? É a sua Alguma coisa energia, não é? Não é a sua energia? Se tem carta, tem que ter explicação. É a sua energia. Se Tudo você que não tem explicação, a gente fala que é energia. Mas não, Assim como tudo que a gente não explica, também a gente fala que é fé. mas aí que tá. A energia é algo que hoje em dia você pode até mensurar. Se você tá irritado e você tá com o seu nível vibracional, que a gente chama, as suas frequências mentais, elas estão numa determinada vibração mais baixa. Quando você tá mais com isso é uma sentimentos questão elevados, Que é pra você se defender. Sempre. Sim. Se você tá mais nervoso, você vai trabalhar de uma forma. Se você não tá Sim. nervoso, você... perfeito. Mas é Que é um algo instintivo. mas é algo mensurável. Sim, mas é instintivo. Tudo bem. E você sai desse instinto E passa e aí energia... você trabalha para que a sua energia fique mais elevada, você fique com aspirações mais conscientes, e aí você transforma essa sua vibração mental para algo mais elevado. Quando você dorme, por exemplo, você chega em frequências mais Sim. diferentes É um e momento que você tem pra faz... se recuperar. Exato. Mas isso que você tá falando não é meditação? Também faz parte da meditação. E aí eu te falo, quando você está agitado, você está nervoso e você
coloca ali sua energia para cortar um baralho, e aquela energia que você colocou naquele momento é a energia que você está vibrando, não é? Então tem alguma coisa que tem que explicar isso aí. Como é que é? Como Não é um químico, oráculo. Como um oráculo, o que ele faz? Ele faz com que a gente entenda coisas que conscientemente a gente não consegue explicar. Então, ele traduz essas mensagens para que a gente possa receber essa Uma informação. psiquiatra faz isso, gente. Ela não tem Psiquiatra não, psiquiatra ele vai te dar um remedinho e vai falar assim, toma isso daqui. Depois ela dá um remedinho, mas antes ela ia... Bom, eu fiquei contente e mudou minha cabeça. Bruxaria não tem nada a ver com o que a gente imagina, na verdade, né? E também não parece com o Paulo Coelho. Paulo Coelho fala que é mago mesmo, mas, né? De ficar fazendo magicazinha, mas... Meu, é muito interessante. Num só podcast não dá pra conversar isso. Porque o que eu gostei é que tem muita história no meio. Né? Sim, E sim. envolve a nossa história própria. Vocês estão dentro da história do ser humano normal. Do ser humano normal, todo mundo é normal. Mas a nossa história de ser humano. Sim. Como aconteceu na Inquisição, mas como aconteceu antes, o que vocês acreditam. Porra, meu, foi uma aula aqui maravilhosa, Cláudia. Eu agradeço muito, só que agora eu vou fazer uma pergunta agora. Pois não. Essa aqui agora eu quero ver, porque assim, essa pergunta eu faço pra todos. Agora ela é uma bruxa, então ela pode ser que ela faça melhor ainda, hein? A Cláudia hoje, com 30 e poucos anos de idade. 30 é sua bondade. 30 e poucos anos de idade. Se ela pudesse voltar lá, pegasse uma bruxaria, não. Pegasse uma máquina do tempo. E voltasse e pudesse falar com a Cláudia de 18 anos. O que a Cláudia de hoje falaria pra Cláudia de 18 anos? Eu peguei a bruxa. Tanta coisa, né? Tanta coisa. Para que aquela Cláudia de 18 anos tivesse mais coragem para fazer as coisas. E sem esperar tanto tempo. Nossa, você tem um jeito de uma mulher corajosa, ainda mais que eu na sua época falando de bruxaria. Sim, mas foram anos trabalhando isso. Para que eu tivesse coragem realmente para fazer as coisas. E que não é algo assim, que hoje em dia as pessoas falam, nossa, mas ela é toda empoderada, né? Mas ninguém sabe os rolês que a gente teve para chegar nesse empoderamento. Né? Porque tem muito de preconceito e tudo mais, né? Com certeza. Já tem um preconceito por ser mulher, já tem um preconceito e ainda resolve ser bruxa, aí vai ter mais preconceito ainda. Sim. Então, é algo que eu falaria para ela só ter mais coragem para fazer as coisas, porque ao longo da minha vida, eu tive que enfrentar situações com muito medo. Com muito medo. E assim, a gente fala assim, onde tem medo há poder, né? Então eu tive que realmente peitar muitas coisas e falar, vai dar certo. Acredita que vai dar certo. Que bom. Meu, a gente tá chegando aqui no final, infelizmente, no final desse pode-papo aqui com a Cláudia. Pô, eu gostaria que você voltasse, porque tem um monte de dúvida aqui ainda que eu quero tirar, e eu acho também que quem assiste vai ter um monte de dúvida. Legal. Mas também vai ter uma percepção diferente. Por exemplo, eu não via que bruxaria seria um tipo de religião. Né? Então, assim, eu aprendi coisas aqui. Eu tô amando fazer podcast. Que legal. Tô amando porque eu tô aprendendo coisas maravilhosas. Eu, por exemplo, não acreditava em ser hipnotizado. O hipnólogo que veio aqui foi maravilhoso, né? E eu vi ele fazendo, ele hipnotizando aqui e o cara fez, mas ele não acreditava. Então, para mim, está sendo maravilhoso porque a gente está conhecendo várias outras culturas, várias outras coisas. Amplia o horizonte, né? Isso, estamos desmistificando também muitas coisas, com certeza, né? Com então, certeza. foi muito bom mesmo. Mas precisa chamar mais vezes, cara, porque não vai dar pra gente explicar tudo aqui, só nesse pode-papo aqui, não. E eu quero convidar as pessoas também, tem o meu podcast. Eu ia falar agora, olha, gente, vocês têm que assinar, vocês têm que dar o like lá no meu, se inscrever, balançar o sininho,
Mas tem que balançar o sininho também da Cláudia. É isso, entra lá no Cláudia Issa, Cláudia com DHIA, tem o Pod Bruxa, onde a gente bate papo com outras bruxas, desmistificando. Você dá curso também, alguma coisa? Sim, dou Como é cursos. que é? Eu tenho cursos que acontecem agora no Museu de Magia e Bruxaria, que a gente tem Onde que é esse museu? Fica na Vila Mariana, pertinho do metrô Ana Rosa, na rua Dr. Fabrício Vanpré, 259. E tem o Instagram, Museu de Bruxaria. Lá você vai conseguir conhecer um pouco mais o que é a bruxaria, o que é a magia, né? E o que são todas as Eu, por exemplo, culturas. não sabia nem que tinha museu disso. Exato, tem o museu e lá a gente tem o Santuário da Grande Mãe, que é um espaço, um refúgio mesmo para as pessoas que acreditam na espiritualidade da deusa, poder ter um lugar seguro e calmo, tranquilo, onde elas possam ir, fazer seu momento de contemplação. Sua meditação, acender uma vela, um incenso, porque muita gente ainda tem esse tipo de preconceito nas próprias casas, né? Não podem acender uma vela, um incenso que já acha que é coisa ruim. E lá ela pode ir, ter esse momento de reverência ao sagrado feminino e acender uma vela, um incenso e ter os rituais que a gente faz todo sábado e domingo às 6 horas da tarde para entrar em conexão com alguma divindade. E o horário de 6 horas da tarde também é ligado a alguma... Na verdade, é para que a gente possa ter o horário, né, poder chegar lá, né, mais à vontade, né? Então, às 6 horas da tarde... Nem tudo que faz é porque... Não, tem que ter, né, a questão mais de atender os públicos, né? Então, às 6 horas da tarde, de sábado e domingo, tem sempre um ritual. Vira e mexe, eu estou fazendo rituais lá e dou o curso também de introdução à Wicca para as pessoas saberem o que é, né? Não é uma iniciação, tá? Porque na Wicca a gente tem esse processo de, ao entrar numa tradição, a pessoa é iniciada. Então, ela tem todo um rito onde a pessoa se prepara. Não. E toda religião tem, né? Sim. Batizar. Exato. Ele é só um curso para a pessoa entender o que é essa religião, o que é a Wicca, o que faz, o que não faz, o que deixa de fazer, onde vive, o que come, né? Porque olha, hoje aqui eu saí, eu tô meio tonto ainda. Aprendi pra caramba, mas preciso aprender muito mais. É muito conceito, é muito paradigma que é quebrado, né? Então, o fato de não ter demônio, não ter pecado, não ter inferno, não ter essas coisas, você fala assim, opa, peraí, como é que é? Sempre pensa nas coisas ruins, sempre pensa em trazer entidades... Sim, nada. Não tem nada a ver. Segue a Cláudia, que vocês vão entender melhor. E é por entender, é por cultura. Não é que você vai assistir que vai virar bruxa também. Exato, mas a gente precisa ter cultura, a gente precisa saber o que... Se a gente soubesse melhor da nossa história e das coisas que estão ao nosso redor, a gente não fazia... Não elegia tanto besta pra caramba lá pra fazer merda pra todo mundo, né? Isso é verdade. Então a gente precisa ter isso na mente, a gente precisa estar sempre aberto para entender tudo. Com certeza. Também não adianta eu tentar falar mal de uma coisa que eu não conheço. Né? Que, por exemplo, pra mim, mudou tudo. Que bom. Eu só conhecia só as bruxas do Walt Disney, agora não. Agora, a gente não tem problema. Pode ser as bruxas do Walt Disney, da a bruxa de vocês é melhor que aquelas lá. Gente, obrigado. Segue a Cláudia, segue eu e balança o sininho. É, isso aí.